Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Ele nem está sendo gentil, está dizendo que ele é muito observador. Eu diria que ele tem toque. Anotar a hora todo dia, sem considerar os segundos, muito importante. Em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes de 6h15 da manhã. Vamos lá. Informações importantes. Primeira informação importante. Nunca chega no ponto antes de 6h15 da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, olha bem, informação importante, fevereiro, 21 dias letivos. Ele concluiu que 6h21 foi o que mais se repetiu. Totalmente obsessivo compulsivo. Vamos chamar de mais comum. A observação mais comum foi 6h21. E que a mediana, observa bem, ele disse mediana, não disse média, é igual a 6h22. A probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21 da manhã é no máximo. Como piorar o que já estava ruim, basicamente. Quando chega no final do enunciado, a gente se dá conta de que ele está misturando medidas de tendência central, a moda mediana, que a gente já reconheceu no enunciado a essa altura, do mundo das probabilidades. E aí eu pessoalmente acho que avacalha, porque estava indo bem. Se ficasse só na média, na mediana e na moda, estava indo bem. Mas não, resolve avacalhar, sacanear e colocar essa lambança aqui. Enfim, vamos tentar identificar alguns elementos importantes. São 21 dias letivos em fevereiro, o que significa que, em tese, você terá 21 lacunas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Essas aqui não vão interessar mesmo, então elas podem ficar mais espremidinhas. Eu tenho 21 observações para representar. De trás para frente. Essa quarta informação aqui é muito importante, quando ele afirma que a mediana desse grupo de observações é 6h22. O que vem a ser a mediana? Quando eu tenho um número ímpar de observações, a mediana é a observação que está bem no meio da lista ordenada. Então esse rapaz chega em casa, pega todos os horários em que ele chegou no ponto de ônibus e ordena esses horários. Ele nunca consegue chegar antes das 6h15, está escrito ali, mas ele sabe que a mediana é 6h22, ou seja, quando ele ordenou, e não importa se essa ordem é crescente ou decrescente, quando ele ordenou as observações que correspondem aos seus horários de chegada no ponto, ele chegou à conclusão de que o horário que está bem no meio desse ordenamento é o horário de 6h22. Ora, se são 21 dias letivos, quem é a posição que está bem no meio? Sabe quem está bem no meio? Soma 1 e divide por 2. Faz assim. 21 mais 1, 22, divide por 2 dá 11. A 11ª observação, portanto, corresponde à posição central da minha distribuição. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está aqui a 11ª observação. E eu sei, por intermédio da quarta informação, que nessa 11ª posição da minha lista ordenada aparece a mediana 6 horas e 22 minutos. Do contrário, 6h22 não seria a minha mediana. Isso aqui parece questão de raciocínio lógico, assim, parece aquelas questões que exigem que pensa mais de novo, frita o melão para ver se consegue chegar na resposta. Uma outra informação importante que aparece nesse enunciado é essa aqui. 6h21 foi o horário mais comum que esse rapaz chegou. Imaginando então que essa lista foi ordenada em ordem crescente. Como eu disse para vocês, para efeito de determinação de mediana não faz diferença. Porque não importa se a lista for ordenada de forma crescente ou decrescente, quem está no meio vai continuar o mesmo. E quem está no meio é quem nos interessa quando a gente quer calcular uma mediana. Muito bem. Se essa lista foi ordenada em ordem crescente e o score mais comum, a observação, o horário mais comum foi o horário de 6h21, nós podemos especular que esse horário de 6h21 vai ter que aparecer pelo menos 2 vezes. Só tem um detalhe agora importante. Se 6h21 é o horário mais comum, então todos os outros horários, na hipótese de nós especularmos que o horário 6h21 se repetiu 2 vezes, então todos os outros horários terão que aparecer uma vez só.
porque do contrário haveria companhia para esse 6h21 como o horário mais comum. Como ele falou, o horário mais comum, o horário que mais se repetiu foi 6h21, é de se presumir que esse horário se repetiu ao máximo com exclusividade. Mas, de novo, a gente fica pisando em ovos. Sabe por quê? Porque na estatística a gente aprende que existem distribuições que são chamadas de modais. As modais têm uma moda só. Mas existem distribuições que são chamadas de bimodais. E as bimodais têm duas modas, ou seja, tem dois scores que mais se repetiram nessas circunstâncias. E, portanto, seria legítimo, numa situação como essa, vocês pensarem que 6h21 poderia aparecer com duas ocorrências e 6h22 também poderia aparecer com duas ocorrências. E, nesse caso, nós teríamos dois horários que corresponderiam ao horário que mais se repetiu. Como não houve essa referência no enunciado, a hipótese de um horário ter se repetido mais vezes acompanhado de outro horário que tenha se repetido o mesmo número de vezes, a gente presume pela leitura desse enunciado que está diante de uma distribuição modal. Em outras palavras, a gente presume que a moda é única e que se 6h21 foi o horário que mais se repetiu, então nenhum outro horário pode ter se repetido o mesmo número de vezes que esse horário 6h21. Só que isso cria um probleminha para nós. Porque se 6h21 é o horário que mais se repete com duas instâncias de ocorrência, então eu vou ter 6h20 aparecendo uma vez, eu vou ter 6h19 aparecendo uma vez, 6h18 aparecendo uma vez, 6h17 uma vez, 6h16 uma vez, 6h15 uma vez, 6h14 também aparecendo uma vez, 6h13 aparecendo uma vez. Isso na hipótese da moda do horário mais comum, 6h21 aparecer duas vezes. Nenhum outro horário poderia aparecer duas vezes. O que significa que, na melhor das hipóteses, a vez que esse rapaz tivesse chegado mais cedo na parada, teria que ter sido 6h13 da manhã. Só tem um problema, aqui em cima está escrito que ele jamais chegou na parada antes das 6h15. O que nos obriga a presumir que esse score que corresponde à moda não pode ter aparecido apenas duas vezes. Esse score que corresponde à moda tem que ter aparecido pelo menos 3 vezes. E se esse score que corresponde à moda aparecer 3 vezes, isso autoriza, olha que curioso, todos os outros scores a aparecerem até 2 vezes, garantindo ainda assim que 6h21 continua sendo o horário mais frequente. Então, no momento que eu coloco 6h21 3 vezes aqui, eu não preciso colocar 6h20, 6h19, 6h18, 6h17, 6h16, 6h15, 6h14, o que perpetuaria o meu problema. Eu posso, de acordo com a instrução da questão, ter, por exemplo, 6h20 aparecendo 2 vezes, eu posso ter 6h19 aparecendo 2 vezes, eu posso ter 6h18 aparecendo 2 vezes, e de quebra eu posso ter 6h17 aqui, sem que isso altere as 4 considerações, as 4 informações que foram fornecidas no enunciado. Rapaz nunca chega no ponto antes de 6h15, fevereiro tem 21 dias letivos, o horário mais comum 6h21 com 3 instâncias de ocorrência e a mediana 6h22. Observe que o enunciado ele é cuidadosamente construído no final para caracterizar uma questão do inferno. Como eu falei para vocês, questões de probabilidade cheiram a enxofre. A probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21 da manhã é no máximo. Qual a probabilidade máxima de que esse rapaz tenha conseguido pegar o ônibus antes das 6h21 da manhã? Pois bem, se essa aqui é a caracterização mínima da minha moda, se a possibilidade de representação dessa moda no mínimo envolve o uso de 3 observações idênticas valendo 6h21, então eu chego à conclusão de que essas instâncias de ocorrência que estão à esquerda representam os meus resultados de interesse, que não precisam ser exatamente iguais aos números que eu coloquei aqui, mas que são compatíveis com o que está sendo proposto por intermédio dessa distribuição. 6h22 como mediana, 6h21 como moda com 3 instâncias de ocorrência e todos os horários ao sul de 6h21, aparecendo no máximo 2 vezes. Como eu tenho 21 dias no total, a probabilidade que me interessa vai ter 21 no denominador. 21 é o que eu tenho. O que eu quero, portanto, nesse caso? Eu quero uma distribuição que tenha 6h22 na mediana, 6h21 como moda tripla e, consequentemente, a probabilidade desse rapaz chegar no ponto antes de 6h21 vai ser representada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções, de um total de 21, e a resposta certa dessa questão está indicada pela alternativa D, Dinamarca.